Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de súmulas do TST aplicadas aos cálculos trabalhistas e ao processo PJE e ao sistema PJE Calc. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre verbas rescisórias. Nós vamos ver quais são as súmulas que tratam sobre FGTS, aviso prévio, férias, 13º salário e repouso semanal remunerado. Então vamos lá, inicialmente vamos começar por FGTS. Então nós vamos entrar aqui na nossa tabela, vamos alterar o filtro aqui para FGTS. Vamos ver quais são as verbas, as principais verbas que tratam sobre FGTS. Nós temos aqui algumas. Primeiramente a súmula 63, vamos olhar o seu teor para que a gente possa fazer os nossos comentários. A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. Muito tranquilo isso aí, a gente já está cansado de saber que sobre verbas salariais a incidência do FGTS, inclusive o aviso prévio, mesmo que seja indenizado. A gente viu isso em outra súmula. Então, dentro do sistema PJE Calc, há aqui na parte de incidência a opção de a gente marcar o FGTS, lembrando que o cálculo do FGTS é realizado em cada uma das verbas. A gente no menu verbas aqui, nós não temos a opção de calcular FGTS por aqui. O FGTS é calculado, é uma incidência, né? Na verdade ele não é tratado como uma verba, ele é uma incidência sobre as demais verbas. A parte da configuração da multa e outras configurações como juros de mora, a gente faz nesse menu FGTS. Mas para você dizer sobre quais verbas vai incidir o FGTS, é dentro da própria verba que a gente faz essa marcação. A próxima súmula é a 206 e ela diz o seguinte: a prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Nós sabemos que o FGTS tem regras próprias com relação à prescrição. Até 2014, o FGTS tinha prescrição trintenária, 30 anos para prescrever o direito de pedir horas de pedir FGTS. A partir de 2014, depois de uma decisão do STF, ficou decidido que seria apenas 5 anos. Mas o que essa súmula 206 nos diz é que, por exemplo, se a gente pediu horas extras e o período das horas extras vai envolver também o período do FGTS. A gente não pode calcular, por exemplo, horas extras de 5 anos e o FGTS dessas horas extras de 10 anos ou de 15 anos. O período também está restrito, o período do FGTS, a prescrição do FGTS também está restrita ao período da verba principal. É isso que essa súmula nos diz. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Lembrando que a prescrição do FGTS, normal como parcela autônoma e não como reflexo de uma outra verba, a gente marca aqui na parte de parâmetros do cálculo e a gente marca aqui a prescrição FGTS. O sistema já observa as novas regras que estão elencadas lá na súmula 386 do TST. Então, voltando aqui à nossa tabela, vamos para a próxima súmula, né? Nós estudamos aqui a súmula 206, vamos para a súmula 305, que trata também de FGTS. O pagamento relativo ao período do aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS. Então, aviso prévio, ainda que seja indenizado, sobre esse valor deve ser recolhido o FGTS. Lembrando que o percentual do FGTS é 8%. Então, todos os meses o empregador tem que recolher 8% do salário do empregado para o fundo de garantia. E lembrando que esses valores não são descontados do reclamante, por exemplo, como é descontado no caso da contribuição previdenciária. Lembrando também que o empregado doméstico ele tem regras próprias. A multa do FGTS, no caso do empregado doméstico, é calculado mensalmente sobre essa mesma parcela de 8%. Voltando aqui, a próxima súmula é a 362, que trata da prescrição do FGTS, que foi exatamente a súmula gerada depois
dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E ela diz o seguinte, que para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, que foi a data dessa decisão, a prescrição é quinquenal. A prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento do FGTS é observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. Nós sabemos que existem 2 tipos de prescrição na Justiça do Trabalho, que é a prescrição quinquenal e a prescrição bienal, né? Depois que o empregado é demitido, a partir do prazo final do aviso prévio, ele tem 2 anos para entrar com a reclamação. E entrando com essa reclamação, a partir da data do ajuizamento, ele pode reclamar 5 anos para trás. Então, nesse caso aqui, o FGTS, a partir de 2011, ele passou também a ser quinquenal. E para as verbas anteriores a 2014, né, a 13/11/2014, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, em 2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, 30 anos, contado do termo inicial, ou 5 anos a partir de 13 de novembro. Então, o que ocorrer primeiro é o que vai prescrever. Então, essa é a súmula 362 do TST, lembrando que o PJ Calc já está configurado para observar essa regra aqui. A OJ 394 do TST, ela fala aqui em FGTS, embora a ideia dela seja outra, né, relacionada a reflexo de horas extras, mas também sobre o FGTS. Ela diz que a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina e do aviso prévio do FGTS. O que essa súmula nos diz? Que quando você calcula horas extras e você, por exemplo, porque o empregado trabalha em sobrejornada e essas horas são calculadas, esse salário é calculado por hora, o valor dessa hora extra, você tem que calcular o repouso semanal remunerado separadamente. Todo contra-cheque deve ter horas extras e uma outra rubrica, o repouso semanal remunerado sobre essas horas extras. Essa súmula diz que você não deve somar essas horas extras com esse repouso para depois refletir nas demais verbas. Ela diz que você deve refletir as horas extras no repouso, depois as horas extras no aviso, no 10º e no FGTS. Então, essa súmula que a gente discorda do entendimento, o próprio TST está revendo esse posicionamento, está uma decisão que ainda não chegou ao final, mas que está muito propensa a ser alterada. O teor dessa OJ, nas nossas aulas nós falamos sobre isso. A OJ 302 também trata do FGTS e de correção monetária. Ela diz o seguinte: os créditos referentes ao FGTS decorrentes de condenação judicial serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos débitos trabalhistas. Então, a gente sabe que a correção do FGTS na Caixa Econômica Federal, ela tem juros próprios diferentes e tem uma correção também diferente. O Fundo de Garantia ele é corrigido por um outro índice que não é o índice trabalhista. Mas, para efeitos de reclamação trabalhista, essa OJ diz que a gente deve utilizar os mesmos índices, ou seja, TR, o IPCA, os mesmos índices que a gente usa para horas extras, por exemplo, a gente usa para o FGTS. No sistema PJ Calc, essa parte de correção a gente realiza aqui, a gente desenvolve aqui por meio do menu correção, juros e multa, e aqui a gente escolhe o tipo de correção. E aqui na parte dos dados específicos, a gente tem as configurações relacionadas a custas, previdência privada, contribuição social e etc. Então a gente tem essas possibilidades. Aqui dentro do FGTS também a gente tem a possibilidade de fazer algumas configurações relacionadas a essa verba, ao FGTS em si, né, como alíquota e algumas alterações. Então nós tratamos aqui da OJ 302 do TST. A próxima é a OJ 195, que trata de FGTS, de férias indenizadas. Ela diz o seguinte: não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas. Vamos dar uma olhadinha aqui no sistema PJE Calc.
eu vou criar aqui uma verba férias. E nós vamos ver aqui a configuração. Por padrão, ele não vem marcado o FGTS sobre as férias indenizadas. Então, a gente deve ficar atento, você que é advogado do reclamado, né? Pode acontecer de o advogado do reclamante inserir o FGTS sobre férias indenizadas. Não há essa incidência e a fundamentação da jurisprudência é o J195 do TST. O próximo verbete é o J107. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu conteúdo. A multa de 40% a que se refere o artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto 99.684/90 incide sobre os saques corrigidos monetariamente. Isso é importante, que a multa do FGTS, vamos dizer que o empregado, durante a sua vida funcional, ele tenha sacado o FGTS dele para comprar uma casa própria ou em razão de alguma doença grave. Então, quando ele for demitido, por exemplo, ele vai ter um valor bem menor, lá no saldo dele vai ser bem menor. Não é sobre esse saldo que deve ser calculada a multa, mas sobre todos os depósitos, a soma de todos os saques e depósitos realizados durante toda a sua vida contratual. É isso que essa súmula nos diz. A alteração, a base de cálculo da multa do FGTS, a gente realiza nesse campo, nesse menu FGTS. Você vai marcar aqui a opção multa e você vai dizer sobre qual base vai ser calculada essa multa de 40% ou de 20%, conforme o caso. Se será sobre o valor devido, as verbas que você calculou, se será sobre o valor sacado, sobre a diferença. Nós tratamos sobre isso no nosso curso PJ Calc Plus e também aqui no canal, no nosso canal, a gente tratou sobre ele, explicando cada um desses itens, como é que a gente faz dedução de valores depositados, de valores sacados, todas essas configurações, além de ter isso também no nosso e-book, explicando passo a passo como você faz essa configuração. Então, nós vimos aqui a OJ 107 do TST e agora, por fim, a OJ 42, que ela nos diz que o cálculo da multa, aqui no seu item 2, o cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data de efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado por ausência de previsão legal. Então, sobre o aviso prévio indenizado, a gente calcula o FGTS, mas não calcula a multa de 40% sobre esse valor. É um valor irrisório, né? Porque apenas a multa de 40% sobre 8%, mas é isso que essa OJ 42 no item 2 nos diz, né? E no item 1 diz que é devida a multa do FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Então aí o item 1 diz que ela deve ser calculada sobre os saques e o item 2 diz que ela deve ser calculada sobre o saldo final, né? Ou seja, somando essas duas parcelas e que não entra a multa sobre o aviso prévio, apenas o FGTS. Então, essas são as principais súmulas que tratam sobre FGTS. Vamos dar uma olhada agora no próximo item aqui, sobre que a gente está tratando sobre verbas rescisórias. Aviso prévio. As principais súmulas que tratam sobre aviso prévio. Então vamos lá. Vamos alterar aqui o filtro para aviso prévio. Nós temos aqui várias súmulas. A primeira delas, número 10. Vamos abrir aqui o teor. Trata de professor, diz: o direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores não exclui o direito do aviso prévio nas hipóteses de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. É muito comum, né, dos empregadores, no caso do professor, em razão do período de férias, né, em razão daqueles recessos que eles têm em razão dos períodos de férias, ele não pagar o aviso prévio. Então, o empregado foi demitido, por exemplo, em novembro, quando terminou o período letivo, ele foi demitido. Então, ele não paga o aviso prévio, considerando que aquelas férias seriam o aviso prévio. Essa súmula diz que isso não pode ocorrer. A súmula número 44, ela trata também de aviso prévio, diz:
A cessação da atividade da empresa com o pagamento da indenização simples ou em dobro não exclui por si só o direito do empregado ao aviso prévio. Ainda que a empresa pare de funcionar, que ela extinga as suas atividades, o aviso prévio deve ser pago. É isso que essa súmula nos diz. Aviso prévio, substituição pelo pagamento das horas reduzidas. Essa súmula diz que o empregador não pode, quando o empregado é demitido, né, quando ele está no período de aviso prévio, ele tem direito a 2 horas por dia para ir procurar um novo emprego. Essas horas extras, o patrão não pode dizer, olha, você trabalhe essas 2 horas que a gente vai pagar, que eu te pago essas 2 horas por fora para você trabalhar, porque essas 2 horas são para o empregado procurar um novo emprego. A súmula 305, que trata também de FGTS, né, de aviso prévio, diz o seguinte: pagamento relativo ao período de aviso prévio, o trabalhador não está sujeito à contribuição para o FGTS. Nós já vimos isso quando a gente tratou do FGTS. Então, há contribuição previdência, há FGTS sim sobre o aviso prévio, ainda que seja indenizado. A súmula 380, nós estudamos a 305, a 380 diz: aplica-se a regra prevista no caput do artigo 132 do Código Civil a contagem do prazo de aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. É, na realidade, uma regra processual na contagem dos dias de aviso prévio. E por fim, tem outras ainda, né? O 441 trata do aviso prévio e da proporcionalidade. Diz que a proporcionalidade do aviso prévio, depois da Lei 12.506, só se aplica a proporcionalidade de 3 anos, de 3 dias para cada ano completado de trabalho, para os contratos de trabalhos que foram encerrados a partir da publicação da lei em 13 de outubro de 2011. Então, somente quem foi demitido a partir dessa data tem direito a receber essa proporcionalidade do aviso prévio que está nessa lei 12.506. Cada ano de trabalho, 3 dias de aviso prévio. A OJ 394, nós já tratamos dela quando a gente tratou da parte do FGTS, né, que é aquela OJ que diz que não deve haver a repercussão, a soma das horas extras com o repouso para depois refletir no FGTS. As horas extras sozinhas refletem no FGTS, o repouso não. A gente já comentou e a gente reitera que não concorda com esse entendimento. A OJ 83 trata da prescrição do aviso prévio. A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. E aqui ele está se referindo àquela prescrição bienal. Somente a partir do final do aviso prévio que vai contar os 2 anos para o empregado ajuizar a reclamação trabalhista. A OJ 42, nós também já comentamos que é a questão do FGTS. O FGTS, a multa do FGTS não incide sobre o período do aviso. Sobre esse período do aviso prévio, o valor do aviso prévio incide apenas o FGTS. A multa não, por falta de previsão legal, conforme os termos dessa OJ 42 do TST. Próximo item é férias. O próximo item aqui da nossa pesquisa. Então vamos entrar aqui na nossa tabela e vamos filtrar aqui férias. A primeira delas é a súmula número 7. O que é que ela diz? Que a remuneração de férias, a base de cálculo das férias é o valor da remuneração na data da demissão. A remuneração na data da demissão ou da extinção do contrato ou do ajuizamento da reclamação trabalhista. Não é o salário na época que o empregado deveria ter recebido as férias. A não ser que ele tivesse umas férias de 2012 e que não foram concedidas, ele não usufruiu. Então, quando você for calcular essas férias, deve-se utilizar o salário da demissão ou o salário da
da reclamação trabalhista e não da época que ele trabalhou. O PJ-Calc já faz isso automaticamente, ele já puxa o último salário como base. A súmula número 10 trata de professor. Vamos olhar aqui rapidamente. O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores não exclui o direito ao aviso prévio, na hipótese de dispensa sem justa causa ao término do ano letivo. A gente já tratou dessa súmula também, a súmula 10, que o fato das férias escolares não substituem o aviso prévio. Então, o empregador, no final do ano, ele tem que dar ao empregado, ao professor, as férias escolares e mais o aviso prévio, se ele tiver sido demitido ao final do período letivo. A súmula número 46 trata de acidente de trabalho e diz o seguinte: as faltas ou anuências decorrentes de acidente de trabalho não são consideradas para efeito de duração de férias e cálculo de gratificação natalina. Isso é muito tranquilo também. Se a falta foi em razão de um acidente de trabalho, elas não devem alterar a duração das férias. Nós sabemos que quando o empregado falta, as férias, o valor das férias são reduzidas. E nesse caso, como foi decorrente de acidente de trabalho, não deve haver essa redução. Então, se a gente for marcar lá no sistema PJ-Calc, que é a parte de férias de acidente de trabalho, de faltas, a gente deve marcar aqui e informar que essa foi uma falta justificada. Ele realmente não faltou. Aliás, ele faltou, mas essa falta foi justificada. Essa falta só terá efeitos, por exemplo, para horas extras. Ele realmente estava doente, ele não prestou horas extras nesse período que ele estava acidentado. Então, a gente deve marcar aqui, mas também não vai haver nenhum reflexo nas férias. Nós temos também a súmula 81, com o seguinte teor: os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. O sistema PJ-Calc já faz isso também automaticamente. Quando você, aqui no menu Férias, terceiro menu, a gente tem a possibilidade de configurar as férias, dizer se elas foram gozadas, qual foi o período que o empregado gozou, se elas foram indenizadas. E quando você marca aqui férias gozadas e no período aqui você informa uma data que ultrapassa o final do período concessivo das férias, nós sabemos que as férias têm dois períodos. O período aquisitivo, que é aquele ano que o empregado trabalha e que ele ganha o direito de usufruir as férias, e o ano seguinte é o período que o empregador tem para conceder essas férias. E se o período de férias ultrapassar o final do período concessivo, esses dias que ultrapassarem serão pagos em dobro. Então, o sistema PJ-Calc, a partir do momento que você preencher aqui uma data que ultrapasse a data do período concessivo, nesse caso aqui, por exemplo, 31 de dezembro, se eu botar aqui 10 de 2017, ele vai já preencher aqui automaticamente esse campo. Aqui talvez tenha um erro que vai passar mais do que 30 dias, mas ele já vai preencher esse campo aqui da dobra automaticamente. É isso que essa súmula nos diz, a súmula 81 do TST. A súmula 149 trata do tarefeiro, das férias do tarefeiro. Diz que a remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se a tarifa da data da concessão. É muito semelhante ao cálculo das horas extras. A base de cálculo das horas extras para as férias é considerada pelo período aquisitivo, a média das horas extras, da quantidade de horas extras do período aquisitivo, e apurada essa média em termos físicos da quantidade de horas, a gente pega o salário da remuneração dele e calcula o valor de uma hora e multiplica por essa quantidade, por essa média da quantidade lá do período aquisitivo. A média é da quantidade e é do período aquisitivo, mas o salário é o salário da demissão, o salário da remuneração da demissão para calcular as férias. Do mesmo jeito é o tarefeiro, né? Que é aquela pessoa que trabalha por tarefas. É a média dessa produção do período aquisitivo, aplicando-se a tarifa da data da concessão. Então você vê quantas tarifas são e calcula essa média e aplica o valor da tarifa da data da concessão das férias. A súmula 328 trata do texto constitucional. Diz que o pagamento das férias integrais ou proporcionais, gozadas ou não na vigência da
Constituição de 88, sujeitos ao acréscimo do texto previsto no respectivo artigo 7º, inciso 27, 17. Muito tranquilo também, né? Todo pagamento de férias sempre tem um terço a mais. Na realidade, quando o empregado sai de férias, que ele goza as férias dele, o que ele recebe a mais é apenas o terço. Ele recebe o salário para ficar em casa, sem trabalhar, e mais um terço. Então, em termos absolutos, o que ele recebe efetivamente é mais um terço durante o período que ele está de férias, porque o salário ele já iria receber de qualquer forma. Então, a próxima é a OJ 386, que diz o seguinte, que é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o texto constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregado tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Então, se o empregado ele gozou as férias dentro do período concessivo, mas o pagamento deu-se depois desse período concessivo, ainda assim o empregado tem direito a receber essas férias em dobro, é o que diz essa súmula 386 essa OJ 386 do TST. E a 195, a J 195, diz que não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas. A gente já viu isso. O aviso prévio, sobre o aviso prévio, há incidência de FGTS, mas sobre as férias, não. E aqui nós terminamos a parte que fala sobre férias nas súmulas do TST. Nós estamos estudando aqui a parte de verbas rescisórias. Agora nós vamos para 13º salários. Então vamos entrar aqui na nossa planilha e vamos mudar o filtro aqui para 13º salário. 13º salário. A primeira das súmulas é a 45, que trata de horas extras. Ela diz o seguinte, que a remuneração do serviço suplementar, ou seja, as horas extras, quando habituais, né, habitualmente prestadas, integra o cálculo da gratificação natalina. Ou seja, quando a gente tratou na aula que nós falamos sobre base de cálculo, a gente viu essa súmula que as horas extras devem entrar na base de cálculo do 13º salário. Essa de acidente de trabalho, a súmula número 46, nós também já vimos que as faltas decorrentes de acidente de trabalho não são consideradas para efeito de duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Elas devem ser abonadas. A súmula 148, ela diz: é computável a gratificação de Natal para efeito do cálculo de indenização. E aqui, quando você vai calcular, essa indenização é aquela indenização do empregado que antes da opção pelo FGTS, né, o empregado recebia uma gratificação, recebia uma indenização por cada ano trabalhado, e essa gratificação natalina entrava nessa gratificação, nessa indenização que ele recebia. E isso, com a criação do FGTS, essa indenização não mais existe. Nós vimos aqui a súmula 148, nós vamos ver agora aqui a 157, que trata de gratificação. A gratificação instituída pela Lei 4.090, que é o 13º salário, é devida na resilição contratual de iniciativa do empregado. Ainda que o empregado peça demissão, ele tem direito a receber o 13º salário, tanto o integral, os integrais que porventura ele não tem recebido, quanto os proporcionais. Aqui foi a 157, a J 394, nós já tratamos sobre ela em várias aulas, que é a questão dos reflexos. A J 94 diz que as horas extras não devem ser somadas aos repousos para depois refletir no 13º salário. Ela deve refletir as horas extras no 13º e depois nas outras verbas. Não deve ser somada, a gente já discutiu isso em outra aula nesse curso. Então essas são as principais súmulas que tratam sobre 13º salário. O próximo item, aqui tratando de verbas rescisórias, é o repouso semanal remunerado. Então vamos ver aqui, alterar nosso filtro para as súmulas sobre repouso semanal remunerado.
OJ, já começa com OJ3, não, é porque demorou a processar. Vamos lá. Súmula 27, comissionista. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. O empregado que trabalha por comissão é aquele empregado que trabalha por produção. Então, é o mesmo caso de horas extras. Então, é o salário hora que é calculado. Então, ele tem que receber o repouso semanal remunerado sobre aquelas comissões. As comissões não estão remunerando o repouso, elas estão remunerando apenas aquelas horas trabalhadas. Então, a gente precisa realizar o cálculo do repouso semanal remunerado nos termos da Lei 605/49, que trata desse assunto. A súmula 113 trata do bancário, do sábado como dia útil. Ele diz que o sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração. Então, aqui no sistema PJ-Calc, se houver um entendimento diferente, às vezes uma convenção coletiva faz essa alteração. A gente entrando aqui no parâmetros do cálculo, a gente tem a opção de marcar aqui o sábado como dia útil, né? Ele já vem marcado por padrão como dia útil, porque ele é um dia útil não trabalhado. Então, o repouso, se você deixar marcado aqui, o repouso será calculado somente sobre os domingos e os feriados. Mas se você desmarcar, ele vai utilizar o sábado como se fosse um repouso, como se fosse um domingo, como se fosse um feriado, e aí vai aumentar a quantidade de repousos durante o mês. Algumas convenções coletivas trazem isso, reconhecendo o sábado como dia útil. Então, você deve desmarcar essa opção como feriado, desculpe. Aí você deve desmarcar essa opção. A próxima súmula é a súmula 146, que trata também de trabalho em domingos e feriados. E ela diz que o trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Quando o empregado recebe o salário dele, vamos dizer que ele receba R$1.000 por mês, ele já está, nesse valor já está inserido o repouso semanal remunerado. Quando ele trabalha um domingo sem folga, ele deve receber esse domingo também em dobro, né? Ou seja, são horas extras 100%. Então, na realidade, ele acaba recebendo 3 vezes, né, em triplo. Ele recebe no salário dele e recebe mais em dobro durante o período referente a esses domingos que ele trabalhou. É isso que essa súmula diz. E aí no PJ-Calc a gente utiliza o multiplicador, né, o percentual de 100% para calcular esses domingos não trabalhados. A gente tratou disso também em algumas aulas no nosso curso PJ-Calc Plus. Tem uma aula específica sobre repouso semanal remunerado e sobre domingos e feriados. Então nós tratamos aqui da súmula 146. Vamos agora para o repouso, para a súmula 172, que trata também do repouso e das férias. Computa-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Tranquilo, também não tem segredo, né? As horas extras trabalhadas, prestadas, devem ser calculadas sobre elas, deve ser calculado o repouso semanal remunerado, porque elas são verbas calculadas por hora. Vamos agora para a súmula 225, que trata também sobre repouso e sobre gratificações. Súmula 225 do TST. As gratificações por tempo de serviço e produtividade pagas mensalmente não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado. A gente já viu isso também, que verbas mensais, que são arbitradas mensalmente, elas já têm o valor, na sua base de cálculo, já está inserido o repouso semanal remunerado. Súmula 351 do TST.
professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim um mês de 4 semanas e meia. Houveram algumas alterações na CLT em razão da reforma trabalhista com relação ao professor, mas ainda está mantida essa ideia do mês de 4 semanas e meia para o professor, e a gratificação e o repouso semanal remunerado é calculado à base de 1/6, ou seja, o valor do salário semanal dividido por 6 é o valor do repouso semanal remunerado para o professor. A OJ 394, nós já tratamos sobre ela várias vezes, né? E aqui é aquela mesma questão. A OJ 94 diz que você não deve somar o valor das horas extras com o repouso para depois refletir nas demais verbas. Você deve incidir separadamente. As horas extras sobre o repouso, as horas extras sobre o aviso, as horas extras sobre o 13º salário. Nós já tratamos sobre isso nesse curso. A OJ 103 trata do adicional de periculosidade e insalubridade. O adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso e feriado. Todas as verbas que são pagas mensalmente já tem essa característica, você não deve calcular reflexos de repouso sobre elas. Adicional de insalubridade, periculosidade, transferência e etc. E essas são as principais súmulas que tratam do 13º, do repouso semanal remunerado. Vamos voltar aqui para a gente ver qual é o próximo item. Bom, aqui nós finalizamos, né, as principais súmulas que tratam sobre verbas rescisórias. Espero que tenha sido útil para você essas informações. Lembrando que esse material vai estar à sua disposição, assim como o nosso e-book, que a gente trata sobre as principais súmulas do TST aplicadas aos cálculos trabalhistas e ao sistema PJE Calc. Grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.